usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Jesus, transforma-me conforme a tua palavra. Amigo Romildo, tudo bem, primo? Saudade do amigo, hein? E pegão. Doutora Valéria, boa noite, Pai do Senhor. Sobre as águas, como abrigo no deserto. Deixa-me ser como eu quero ser usado da maneira. Adel, paz, Adel. Primeira luta, né? Se vivendo aí sem querer deixar os trabalhadores ganhar dinheiro, né? No caso você que é comerciante. E fica difícil. Vocês aí do Insta estão me ouvindo direitinho? Dê um retorno aí, por favor. Amém, doutora. Estamos aqui inovando, né? Estamos aqui inovando essas lives. Toda terça-feira, nesse horário, nós estamos aqui. E eu estou também pelo Facebook. Justamente para divulgar aí a palavra, confortar os irmãos. Certo. Senhor, ouça-me. Está deitada a imagem, é o meu esporte aqui. Eu vou tentar virar aqui para ver se a gente consegue. Melhorou, não? E usa-me, sonda-me. Transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me. Estou ajustando aqui, viu? Melhorou agora? Cuidado. Pois é, por isso que eu lhe amo, primo, porque você é esse cara que dá esse suporte, essa ajuda nas horas necessárias. Já prestou atenção? Espero ter você sempre comigo, hein? Amém. É um prazer. Um deserto. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando acerca que o Senhor venha restaurar a nossa sorte. E baseado aí no livro
Verdade. Baseado no Salmo 126, do 1 ao 6, nós vamos estar fazendo uma meditação em cima desse salmo, quando o Senhor restaurou a sorte do povo de Sião. E aí eles cantaram, né, o salmo, e dessa forma, Pai do Senhor, Duda, e dessa forma foi que eles cantaram a Deus pelos feitos realizados, né? E aí temos visto aquilo que Deus tem feito. São Paulo, meu amado, saudade sua. Quantos apaixonados nós temos aqui? O Salmo de número 126. E diga assim comigo, Senhor, O Salmo 126, do verso 1 ao 6, diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grande coisa o Senhor o faz por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb, os que com lágrimas semeiam, com júbilos ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Queridos, eu confesso que nesse tempo de isolamento social, de pandemia, né, falada aí pelas autoridades governamentais, eu nunca imaginei, e o que eu vou dizer aqui parece ser meio que contraditório, mas não é. Mas a palavra hoje, ela parece que tomou uma conotação de mais verdade ainda, né? Devido em função dessa experiência que nós estamos vivendo, passando, o isolamento social, o coronavírus, o mundo todo em um só propósito, no sentido de que está todo mundo isolado. A cada dia que se passa, nós vemos ali as pessoas, o mundo, né, só contabilizando mortes, mais infectados e tudo mais. E olhando para a palavra de Deus, ela tem sido e sempre será e sempre foi, a verdade é essa. O alento, né? A palavra de Deus foi sempre a parte que vem trazido para nós, o consolo. E hoje, lendo esses textos, nós podemos perceber o quanto elas são vivas, né? Enquanto ele tem sido, tem nos trazido esse alimento, ao mesmo tempo que o Espírito Santo nos consola através da sua palavra. E aí o salmista, ele faz esse relato, né, contando aquilo que já havia passado, aquela experiência que já tinham vivido. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, né? Sinal de que passaram pelo vale, passaram pelo deserto, passaram pelo exílio, e ali eles estavam cantando agora e contando aquilo que Deus já havia feito na vida deles. Isso eu acho tremendo, né? Porque nós estamos vivendo um tempo diferente nesses últimos dias, e para não dizer esses últimos tempos, um tempo de fazer um balanço da nossa vida cristã. É imprescindível hoje que todo crente, que todo cristão, que todo
um homem de um modo geral. Mesmo um ateu, por mais que ele diga que não conheça Deus, ele deve estar fazendo uma reflexão acerca da sua vida, certo? E eu aqui me dirigindo a você que é cristão, devemos olhar para Deus e olhar numa perspectiva diferenciada, né? Se olharmos para Deus para trás, devemos olhar com gratidão. Se olharmos para Deus hoje, devemos ver com súplicas, né? Hoje, o que mais tem sido, o que mais tem acontecido nas orações, creio eu, pelo menos as minhas, tem sido as orações de súplicas, né? E quando olharmos para o futuro, aí esse sim é para nos enchermos de esperança. Creio eu que Deus, fez assim com o povo de Israel. E aqui o Salmo 126, ele nos ajuda nesse exercício. Qual exercício? No exercício de olharmos para trás com gratidão, no exercício de olharmos para o presente com súplicas e no exercício de olharmos para o futuro com esperança. Perceba que aqui no verso do 1 ao 3, em primeiro lugar, nós devemos olhar para o passado com gratidão, né? No Salmo aí, do 1 ao 3, ele diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, então entregue às nações, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor fez por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. É legal reconhecer e olhar para trás e olhar com gratidão e ver o quanto que Deus já tem feito em nossas vidas. Depois de 70 anos, né? Depois de 70 anos de escravidão na Babilônia, Israel volta à sua terra. Olhe e perceba, meu irmão e minha irmã, a condição, né? A condição em que Israel se encontrava. Israel se encontrava cativo ali na Babilônia. E nesse cativeiro, eles puderam perceber, vivendo daquela forma, e de uma forma que, com certeza, não trazia uma alegria para eles. Estavam cativos em função da desobediência. Estavam cativos porque preferiram o pecado do que a santidade de Deus. Preferiram andar em desigualdade espiritual. E Deus os levam ao cativeiro durante os 70 anos. Deus tira o povo do cativeiro com mão forte e poderosa. Por que com mão forte e poderosa? Quando Nabucodonosor vai sitiar Judá, vai sitiar Israel, Jerusalém, não foi o próprio Nabucodonosor que se encheu ou se fortaleceu, mas foi Deus que apoderou Nabucodonosor para fortalecer a Babilônia, para levar Israel cativo ali com eles. Mas o cativeiro não era uma penalidade de um rancor, de um ódio que Deus tinha de Israel, mas sim uma forma de de dar uma disciplina. Obviamente, a nação da Babilônia não entendia isso. Obviamente, a nação da Babilônia, na pessoa de Nabucodonosor, se achava poderoso demais em suas ações, em seu território, com seus exércitos e tudo mais. E a partir do momento em que ele leva ali o povo
o povo hebreu, o povo de Israel, cativo, ele começa a achar o quê? Que ele era um homem forte, poderoso, era um Deus na terra, inviolável, você está entendendo? Intransponível. E Deus agora vai começar a tratar com Nabucodonosor também e trazê-lo à memória para que ele viesse a reconhecer que ele é Deus, que Deus é Deus. E que não era a força de Nabucodonosor, não era o poder que a Babilônia tinha, e sim aquilo que Deus havia colocado nele. Então, quando Deus vai ali e tira o povo da Babilônia com mão forte e poderosa, justamente para que o povo babilônico reconhecesse que Deus era Deus, para que o povo hebreu, o povo judeu entendesse que Deus era Deus e que tinha o mesmo poder. Então, essa libertação produziu uma ditosa exaustação entre o povo e o impacto entre as nações. Por quê? Porque o Império Babilônico era muito forte, humanamente falando, muito poderoso. E aí o texto, quando diz, o Senhor restaurou a sorte de Sião, foi como um sonho. E a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia. Que nações era essa? As nações circunvizinhas, as nações que estavam em volta. As nações começaram a entender, começaram a ver que existia algo poderoso, muito poderoso por trás daquele império, certo? Só um Deus, só alguém muito poderoso, muito forte, para poder tirar aquele povo da Babilônia, para poder tirar o povo dali da Babilônia. E as nações se comentaram, grandes coisas fez o Senhor por eles. Ou seja, eles sabiam que, humanamente falando, Israel não tinha condição de sair do cativeiro. E eles entendem que era obra espiritual, obra fortíssima. Então, nós devemos entender para nossas vidas, irmãos, que aquilo que Deus fez com a sua vida, lhe libertando do seu cativeiro, lhe trazendo a liberdade, trazendo a você algo, é algo para que você verdadeiramente venha sonhar. Eu sou exemplo de um resgate desse de libertação. Eu sou um exemplo desse de libertação, de como eu vivia antes e como eu tenho vivido nesses últimos 20 e tantos anos. Então, as outras nações olharam para Israel e viram grande coisa, o Senhor verdadeiramente tem feito grandes coisas por ele. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, O salmista ratifica, endossa, o salmista assina embaixo, Verdadeiramente Deus tem feito grandes coisas. Quando olharmos também para o passado, notamos que Deus nos tirou da escravidão para a liberdade das trevas para a luz e da morte para a vida. Queridos, eu conto em testemunho quando eu vou pregar para homens, casais e até mesmo na igreja, que eu até os meus 20, eu não fazia ideia que chegaria vivo até os 30 anos, até os 33, 34 anos de idade. Não, eu não tinha perspectiva de vida para esse tempo. Isso quando eu tinha 20, 22 anos. Mas só que quando chega aí no meio, com 25 anos de idade, 26 anos, Deus vai e me resgata. E me transforma em uma nova criatura. E quando eu completei 45 anos, no ano de 2016, eu cheguei para minha esposa, para a Cristina, e disse: Cristina, eu preciso de uma festa. Eu quero comemorar os meus 45 anos. Mas por que eu queria comemorar os meus 45 anos? Não era simplesmente no fato de ter chegado aos 45. É dádiva de Deus. Para mim foi dádiva de Deus, um presente. Comemorar 45 anos, irmão, significava comemorar uma superação, um presente da vida para mim. Porque eu não tinha ideia, eu não fazia ideia que chegaria devido à vida que eu tinha.
a vida que eu tinha. E aí eu vejo que quando Deus me tirou da escravidão para a liberdade, me tirou das trevas para a luz, me tirou da morte para a vida, eu disse, grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso que eu estou alegre. Isso para mim é muito gratificante, eu estar falando acerca disso, né? Acerca desse milagre na minha vida. Deus quebrou o nosso jugo e despedaçou nossas algemas. Jesus Cristo redimiu-nos de um terrível cativeiro. Queridos, quem me conhece no meu passado sabe que eu vivia muito bem as obras do diabo, eu servia muito bem ao diabo. E olha que meu negócio na época era somente farra. Nunca peguei droga, enfim, era somente álcool e muita farra. Mas quando eu fazia, era muito intenso. E esse cativeiro ele foi quebrado. Dessa escravidão eu fui liberto. Vivíamos debaixo de uma cruel opressão. De uma cruel opressão. Aí Cristo vem, me liberta, nos liberta. E hoje eu posso dizer que sou livre nele, que eu pertenço à família de Deus. Está hoje aqui, irmãos, trazendo uma mensagem, pregando para vocês, você está entendendo? Falando para vocês acerca do poder de Deus. Para mim isso aqui é uma data, um presente, porque nos meus melhores sonhos, em toda a minha vida antes, eu nunca imaginaria pregar a palavra de Deus, ser pregador. Mas Deus aprove ao Senhor a fazer isso, a me trazer para este lado, para que eu servisse de testemunho para muitas pessoas, muitos homens, muitas famílias, né? E daí nós vemos que nós nos tornamos herdeiros de Deus e estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, acima de tudo, de todo o principado e potestade. Há um cântico em nossos lábios e uma festa em nossa alma. Pelo menos isso tem acontecido com a minha pessoa. Todo dia ao levantar, eu olho, eu me vejo, certo? Em mais uma oportunidade de fazer aquilo que eu não fiz ontem, ou então fazer melhor o que eu fiz ontem, certo? Todo dia Deus nos traz uma oportunidade ímpar para podermos trabalhar, para podermos fazer algo para Ele. Quando eu olho no meu passado e vejo o que Deus fez, eu olho com olhar de gratidão. Mas aí nós seguimos. Daí nós seguimos e vemos que o passado fica para trás e logo se instaura o nosso presente, né? E aí nós devemos olhar para esse presente como com súplica, né? O versículo 4 do Salmo 126 diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev. Perceba bem, irmãos, que o salmista volta os olhos para o passado, do passado para o presente, e percebe que as vitórias de ontem, não servem para manter de pé hoje. Observe que ele faz essa transição do passado para o presente. E aí o mesmo salmista que estava exultante com a libertação do cativeiro, ao contemplar a realidade presente, ele clama: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev. O passado de glória tinha se transformado em um deserto cinzento. As vitórias do passado não eram suficientes para torná-lo vitorioso no presente. Todo o dia é tempo de andar com Deus. Todo o dia é tempo de ser cheio do Espírito Santo. Nós não podemos viver do passado, nem de morar na saudade. Veja que o tempo de glória ou um tempo que passou não vai voltar mais. Não vai voltar mais. E é muito bom cantar
ou contar as vitórias do passado, mas elas não vão perdurar diante da sua batalha de hoje, do seu dia a dia. Daí vem a ideia de fazer as súplicas, de suplicar a Deus. Não podemos viver do passado, nem de morar na saudade. Precisamos depender de Deus a todo tempo, o tempo todo. Mas mais do que isso, é preciso saber que não temos força para restaurar a nossa própria sorte. Quando o salmista diz, restaura, Senhor, como as torrentes do Negueb. O Negueb, irmão, é um vale ali na Palestina, naquela região da Palestina. Nós sabemos que aquela região é uma região muito seca, muito árida. E ali, uma época do ano, chove no cume do monte e aquelas águas se alojam e começam a descer montanha abaixo e vem lavando todo o caminho e passa ali justamente no Negueb. Essas torrentes, elas vêm com força, ela vem levando tudo que é de ruim e vai deixando para trás água límpida, aí vai se renovando a vida, você está entendendo? Os animais vêm beber água, as plantas começam a brotar novamente, a sua folhagem torna-se esverdeada, porque já é época da fartura, e a torrente do Negueb vem restaurando toda a região por onde ele passa, vem trazendo vida. O salmista olha para esta situação e diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ou seja, que não venha a ser uma restauração simples, mas venha a ser uma restauração esplendorosa, grande, né? Só Deus pode restaurar a nossa vida nesse período de isolamento. Eu não sei como você tem vivido essa questão de isolamento social, eu não sei como você tem encarado essa ideia de estar em casa constantemente, se você tem saído uma vez ou outra, se tem ido trabalhar, se não tem, mas não tem encontrado, ouvido as notícias de de alguém que faleceu ou quem está com coronavírus, enfim. Isso vem trazendo para muita gente uma angústia, vem trazer para muita gente, mas eu quero dizer para nós nessa noite, só Deus para restaurar a nossa vida. Porque perceba que nós já tínhamos os nossos problemas, né? E houve um acréscimo, vamos dizer assim, um agravamento, uma quantidade maior desses problemas em nós, com essa ideia de pandemia, com essa ideia de coronavírus, com essa ideia de isolamento social, com essa ideia de que você tem que parar e rever os seus conceitos, né? Só Deus pode aprumar nossos joelhos trôpegos nessa hora, a nossa voz que muitas vezes gagueja, o nosso coração que muitas vezes oscila, a nossa vida que anda numa incerteza. Quando eu me falo dessa incerteza do presente hoje, acerca do que vai ser amanhã, e todos nós temos, eu já vou falar do futuro, né? Mas não predizendo, obviamente, mas de como devemos nos comportar acerca dele. Mas entendendo que o nosso presente hoje ele está muito mais incerto do que dias aqui atrás. E como tem sido esta reflexão? Como tem sido essa súplica que temos feito? Só Deus pode encher-nos de altruísmo, ou de entusiasmo. Quando nossa alma perece no deserto árido, precisamos de o quê? De entusiasmo. É a hora de clamar ao Senhor, para que Ele venha nos encher com essa esperança, né, no nosso coração, para que venhamos fortalecer, porque certamente se olharmos para trás, ou se olharmos ao redor, ou se olharmos, enfim, nós não conseguiremos ir. Aprendemos com isso, queridos, porém, que a crise não é o fim da linha. E essa crise, ela é passageira, certo?
Nós somos aqui como peregrinos, nós estamos passando um dia de luta perante o Senhor, mas logo, logo nós estaremos avançando acerca disso. Essa crise, ela tem data para acabar. Essa crise, ela já nasceu com os dias contados. A propagação desse vírus já está contado o seu final. E aí nós devemos entender isso, olhando para o Senhor. A consciência da crise espiritual pode nos levar aos pés do Senhor para uma virada bendita em nossa história. Nunca se foi tão propício o momento de busca ao Senhor como está sendo essa geração, podemos dizer assim. Sei que cada geração teve o seu momento. Não é nada inédito para as gerações passadas. Se nós olharmos e for conversarmos com alguém de elevada idade, seus 85, 90 anos, ele vai contar que teve a época da fome, teve a época de doença, cada um na sua geração. Porém, todas elas levaram essas pessoas a sofrerem uma consequência ou uma crise espiritual. Eu não digo uma existencial, uma crise espiritual, certo? Em função do pecado, em função da crise, em função de uma vida nada convencional em relação à vontade divina. E aí Deus vem e entra nessa ação, em ação para ajudar-nos. Somente o Senhor pode ter o poder para nos restaurar. Quando o salmista clama a Deus, restaura, Senhor, a nossa sorte, é porque ele entendia que somente o Senhor tinha o poder de trazer essa restauração para a vida da sua nação. Só ele, só dele vem a nossa restauração. A cura que muitas vezes nós estamos precisando, buscando. Essa restauração é de obra milagrosa. Essa restauração você não compra na farmácia mais próxima da sua casa. Essa restauração, ela não vem de uma ligação para um delivery e ele vem deixar na sua casa. Esta restauração, ela é buscada, ela é encontrada muitas vezes em lugar secreto. Esse lugar secreto é o leito seu, sem mácula, mais conhecido como quarto de oração. É aquele local onde você para, onde você se entrega, onde você não tem nenhuma resistência. E que você rasga seu coração e diz: Senhor, eu não tenho fé, eu estou sem esperança, eu estou sem nenhuma condição de fazer, de ir, de vir, enfim. E aí vem a súplica: restaura, Senhor, a minha sorte. Assim como os rios invernais rasgam areias escaldantes do deserto Negueb, o maior deserto ali da Judeia, Deus também faz nossa alma florescer. Olha que coisa linda. Florescer em tempos de sequidão. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de sequidão, sim. Nós não estamos vendo, muitas vezes, a perspectiva. Já hoje, o governo do estado da Paraíba, ele adiou, o seu decreto para o dia 3 de maio. Você sabe o que significa isso? Daqui para o fim do mês e mais 3 dias para frente, vamos continuar tudo fechado. O impacto que isso está causando para a economia é algo absurdo.
E desde o início, quando começou, eu falei a última vez que nós estávamos reunidos na congregação, presencialmente falando. Eu disse, irmãos, não é somente um vírus que vai parar ou que vai trazer consequências, a economia também vai ter suas consequências. Índices de morte através de suicídio em países como o Japão já estão aumentando, certo? Por quê? Porque o japonês no Japão é onde existe o maior número de suicídios, com pessoas com depressão dos 16 aos 26 anos de idade. Esses jovens, eles se tornam depressivos e olha que eles têm acesso às melhores tecnologias, os lançamentos do que é mais moderno em termos de tecnologia no mundo. Eles têm acesso a tudo que você imaginar de que possa lhe trazer diversão, entretenimento e tudo mais. Mas cada vez mais eles são depressivos. Por quê? Porque a família lá naquela região é uma família desestruturada. E aí o que é que ocorre? Elas buscam, né, a presença do pai, a presença da mãe, a presença do casal e recebe um iPhone de presente. Com redes sociais, internet ilimitada e tudo mais. Eles vão para ruas, lá eles se drogam, se prostituem, mas nada disso vai trazer a realidade deles, o prazer que eles verdadeiramente têm buscado. Sabe o que é isso que acontece? Eles vão lá e se suicidam. Agora, imagina agora, nesse tempo de isolamento social, sem poder sair. O que acontece? Os números de suicídio têm crescido. Quantos e quantos comerciantes têm entrado nesse colapso, vamos dizer assim, a pânico, e têm procurado tirar sua própria vida, outros já tiraram. Então, o estrago disso é muito grande e tem que nos levar a uma reflexão muito grande da nossa vida. Temos que rever verdadeiramente, sim, o nosso conceito de vida. Então, Deus é aquele que restaura a nossa sorte e nos faz florescer em tempos de sequidão. Ele mesmo nos concede um novo vigor espiritual e transforma nossos vales em mananciais cheios de vida. Preste bem atenção, querido. Ele nos concede um novo vigor espiritual. Nesses dias de isolamento, nesses dias de reclusão, renove o seu vigor em Deus. Renove as suas forças. Não deixe se levar pelo ambiente em que você está. O ser cristão, quando ele é espiritual, obviamente, ele não olha as circunstâncias. Ele não olha a situação a que ele está envolvido, mas ele olha e foca. Assim como Paulo escreveu, dizendo que ele procura olhar para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Esse tempo de isolamento é um tempo passageiro, mas é um tempo, além de ser um tempo passageiro, é um tempo para que você se restaure, para que você receba de Deus esse vigor. Entenda que você está apenas descansando e recarregando as suas baterias para quando voltar, você voltar com as bênçãos, voltando a fazer na obra. É Deus que transforma nossos vales em mananciais cheios de vida. Eu tenho certeza não, eu acredito que você tem entrado nesse isolamento com muita coisa para se resolver. Muita coisa para se resolver. Eu acredito que você tenha entrado nesse isolamento no deserto. Eu acredito que você tenha entrado nesse isolamento no vale. Mas entenda que, independente de onde você tenha entrado, Deus é aquele que restaura e que transforma a sua vida em um manancial. Então, se você estava no vale, se você estava no deserto,
certo? Deus vai lhe tirar, vai passar com você nesse deserto. Deus está conosco, Deus. Deus está conosco. Imagine você que antes nós tínhamos a congregação ali, né? O endereço físico da igreja, a rua com CEP, né? A igreja com CEP. Quanto tempo faz que a igreja ali não está aberta, o templo em si, a casa não está aberta? E aí temos feito essas lives via Instagram e Facebook, YouTube. A gente não tem noção do avanço, do alcance da mensagem nossa em uma live dessa. Domingo nós fizemos uma live pelo Facebook. E quando eu fui olhar, a live teve um alcance de 2.500 e poucas pessoas, visualizações. Eu não sei quantas pessoas assistiram até o fim, apenas clicaram e deram olhada, quantos segundos, minutos, eu não sei, mas o pouco do que se ouviu e do que se viu, falando sobre as verdades bíblicas, sobre a palavra de Deus, aquilo foi alcançado. E aí, apareceu hoje, aí desde ontem que rola nas redes sociais, uma tagzinha, uma fotozinha que fala o diabo dizendo: ei, eu fechei a igreja. E Deus vai responder: mas eu abri tantas outras nas casas. Né? Creio eu que estejam fazendo os cultos em casa, o culto familiar, a pregação da palavra, a oração da palavra, a oração falando com Deus, o devocional, cantando hino, enfim. Você está entendendo? Porque esse é o momento de glorificar ao Senhor, de bendizer, de se fortalecer nele, né? De colocar em prática tudo aquilo que se aprendeu ao longo de uma vida. Não é verdade? Ao longo de uma vida. Esse mesmo salmista, né? Ele diz que nós devemos olhar para o futuro com esperança. Olha o Salmo 126, versículos 5 e 6, o que diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Perceba, irmãos, que todo o verbo aqui está no futuro. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará, né? Com júbilo, trazendo os seus feixes. Então é algo que o salmista, ele, ao ponto em que ele agradece a Deus pela restauração, ao ponto em que ele agradece a Deus aquilo que Deus havia feito, né? Ele agora diz que a sua esperança é essa: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Talvez a caminhada, irmãos, tenha feito você derramar lágrimas. Talvez essa caminhada, ou não está havendo caminhada, né? Porque agora está tendo uma pausa, mas você já caminhou. E você talvez não tenha conseguido enxergar o resultado daquilo que você produziu ou que você plantou. Mas é certo que quando chegar o dia da colheita, vai haver regozijo, vai haver júbilo, vai haver cântico, vai haver alegria, vai haver louvor, vai haver glorificação, vai haver adoração, porque Deus permitiu que você plantasse e que no tempo certo você viesse a colher. Deus também diz que quando você anda, quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta com júbilo, porque a semeadura ela é dolorida ou é dolorosa. Dolorida não existe dolorosa. Ela é dolorosa. Ela não é fácil você plantar.
dá trabalho. Né? E aí Deus diz que voltará com júbilo trazendo os feixes, ou seja, vai haver uma colheita. Depois de olhar para o passado com gratidão e para o presente e do presente com súplica, o salmista agora olha para o futuro com esperança. Né? Ele olha agora o presente com esperança. O salmista agora olha para o futuro depositando toda a sua esperança. O amanhã será a semeadura, de semeadura e investimento. A semeadura exige desinstalação e ação. Você tem que desapegar. Tinha muita gente apegada a muita coisa que era terreno e que não estava agradando a Deus. Veja que hábitos têm mudado. Né? Rotinas foram alteradas. Está nascendo uma nova rotina, está nascendo novos hábitos. Porque a forma como o homem estava vivendo não estava lhe agradando ao Senhor. E Deus colocou um ponto. Né? E diz, segue em outra linha. É preciso sair para semear. Nós vamos sair para semear. Nós vamos sair para plantar. A semeadura exige abnegação e sacrifício. Certo? Eu vejo hoje muita gente querendo sair já para semear. Mas ainda não é o momento. Por quê? Porque ainda falta muita gente fazer a abnegação de algumas coisas. Precisa muita gente sacrificar algo da sua vida. Aquilo que estava muito entranhado, muito junto, muito perto, sabe? E que não era da vontade de Deus. Porque só depois da abnegação, só depois do sacrifício, do reconhecimento que tem que deixar, é que Deus vai tratar. E é o tempo que vai sair para poder fazer a semeadura. Eu sempre li na Bíblia que Jesus fala que devemos deixar tudo e tomar a cruz, negar-se a si mesmo. E eu não tenho visto na minha vida outra coisa a não ser renúncia. Sabe, irmãos? Quando é espontâneo, é Deus mostrando que eu tenho que renunciar àquilo lá. E aí é só depois disso que a gente vai entender o quanto isso é importante na vida espiritual nossa. O semeador anda e chora, regando o solo duro com suas lágrimas. Se a semeadura é regada de lágrimas, a colheita é certa e feita com júbilo. Agora deixa eu abrir um parêntese aqui, querido. Meu irmão e minha irmã, nem sempre aquilo que você semeou ainda aqui em terra, vamos dizer assim, nos dias de hoje, no mundo físico, será colhido aqui. Certo? Nem tudo. A recompensa da colheita é maior do que o sacrifício da semeadura. E eu, prova disso, da quantas vezes eu já abri mão, literalmente eu já abri mão, de valores altos, e nunca que me fez falta. Porque a recompensa da colheita é maior do que o sacrifício da semeadura. Fazer a obra de Deus é investir para a eternidade, irmãos. Isso é muito interessante.
Isso é muito interessante nós observarmos isso. Não devemos afrouxar, sim, é realizar um trabalho de consequências eternas, sabe? É realizar um trabalho de consequências eternas, que você talvez não faça ideia daquilo que você tem produzido na obra do Senhor, na casa do Senhor, no reino do Senhor. Mas que talvez você lá na frente é que você vai entender isso, que você vai perceber isso. Não devemos afrouxar nossos braços nessa bendita peleja. Ou seja, permaneça nessa peleja forte. Peça força, peça paciência, peça discernimento, para que você consiga caminhar nesses dias que parece ser tão difícil. É hora de arregaçar, vai chegar a hora de arregaçarmos as mangas e trabalharmos com mais fervor para Deus, com mais alegria, com mais afinco. O tempo vai rugir, a noite vai se aproximar, então não haverá mais tempo para semear. O hoje de Deus nos convoca para sermos seus cooperadores. Tenho visto testemunho de pessoas nas postagens, nos comentários, o desejo, a vontade, né, de ali fazer algo para Deus, de querer ser um cooperador do Senhor, né? E aí nós vamos caminhando para isso. Deus nos concede a graça de termos de termos a condição de investir o nosso tempo para Ele, coisa que as pessoas não queriam fazer antes. Antes o ativismo ocupava muito as pessoas e impedia-os de caminhar, de estar, de fazer. Deus concede a graça de investirmos os nossos bens. E aí o que tinha de crente, agindo de forma implacável, sem querer contribuir, porque achava que tudo que tinha conquistado era dele. E Deus facilitando a vida dessas pessoas e mostrando e lhe dando os bens, e os bens não chegavam a ser empregados no reino do Senhor. Pois bem, hoje os bens não estão todos aí e poucos estão usufruindo dele. Deus concede a graça de investir os nossos talentos no reino dele, no seu trabalho. Mas quantos cruzaram os braços e dizer, eu não tenho mais vontade, eu não quero mais. Quantos pastores entregaram as igrejas, os púlpitos? Quantos evangelistas? Quantos ministros? Quantos tocadores, músicos, né? Entregaram, porque simplesmente não estavam mais gostando, valendo a pena tocar para Deus, cantar para Deus, pregar em nome de Deus. E aí, queridos, eu quero terminar aqui me convidando para uma oração, né? Levantemos e coloquemos ao dispor. Faz como Isaías ali, quando ele diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, né? Se coloca à disposição do Senhor. O Deus da nossa salvação e da nossa restauração agora nos alista em seu trabalho, ou seja, vai precisar sim
da sua ajuda, da sua força, da sua contribuição, seja ela de que forma for, dedique-se, entregue-se nesse momento, para quando abrir as portas, estiver liberado, você consiga alcançar aquilo que você tem proposto hoje. Coloque-se a Deus e diga: Senhor, eu estou disposto a botar a mão na massa sem esmorecer. Eu quero lançar a semente com certeza, a semente do crescimento, com certeza que tu irás nos dar. Amém? Eu quero orar com você nesse instante. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. E onde você estiver, se você tiver condições, de você fechar seus olhos nessa hora, para que eu possa orar com você em nome de Jesus. Senhor, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo, no instante que nós estamos, Senhor Deus, por essas lives, Senhor Deus, e dessa mensagem que todos ouviram e aqueles que ainda hão de ouvir, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, visitando a vida dessas pessoas em nome de Jesus, para a glória do teu nome, fortalecendo, Senhor Deus, restaurando as suas vidas, para que eles possam fazer igual o salmista declarou, Senhor Deus, no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Deus amado, que essas pessoas possam enxergar, Deus, esse tempo de isolamento venha ser um tempo apenas de uma pausa, de uma restauração, de um revigoramento, para que eles possam seguir, meu Senhor Deus, em tempo oportuno, para glorificar teu nome aonde quer que eles venham estar. Em nome de teu Filho Santo Jesus Cristo, eu quero ministrar, Senhor Deus, que assim como o Senhor restaurou ali, Senhor Deus, o Negueb, restaura o Negueb, restaura a sorte desse povo, nas áreas que eles mais têm necessitados, ó Senhor Deus, seja no âmbito familiar, seja no âmbito físico, espiritual, seja até no financeiro, Senhor Deus. O Senhor, como provedor de todas as coisas, pode restaurar a sorte dessas pessoas. Que venha haver cura, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que venha, Senhor Deus, estarmos agora guardados debaixo das tuas asas, debaixo do teu sangue. Em nome de Jesus, que o anjo da morte não venha nos alcançar, meu Senhor Deus, nem encontrar, Senhor Deus, lugar para permanecer, para cefar um dos nossos. Nos protege e nos guarde, fortalecendo em Ti, meu Senhor da glória, que a nossa fé e a nossa esperança venha estar sendo renovada nessa noite, em nome de Jesus, e que venhamos glorificar Teu nome mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, que Deus esteja ali abençoando. Desejo a todos a paz do Senhor e uma boa noite, no nome de Jesus. Amém? Compartilhe esses vídeos, divulgue esses vídeos para a glória do Senhor, tá? Para que mais e mais pessoas possam alcançar, serem alcançadas em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Boa noite, irmão Sônia. Irmã Adna. Zilda. Irmã Vânia. Vanúbia. Irmão João Batista. Deus abençoe. A todos os irmãos. Andréia. Rogério.
Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Nunca saberei o preço dos meus pecados. Amém. Já que está pausando. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados.